Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo a gente vai falar da questão Check Knight Tour Configuration, questão de número 2596. Nessa questão a gente vai receber um tabuleiro, a gente tem um cavalo ali que é como se fosse o cavalo do jogo de xadrez. E o cavalo do jogo de xadrez ele se movimenta em Ls, né? Duas para cima e uma para a direita, ou duas para cima e uma para a esquerda, ou duas para a esquerda e uma para cima, duas para a esquerda e uma para baixo. Ele sempre se movimenta nesse padrão de ou ele se movimenta duas casas na horizontal e uma na vertical, ou ele se movimenta duas casas na vertical e uma na horizontal. Beleza? E a questão quer? Ela vai dar uma grid para gente e o cavalo sempre começa no canto superior esquerdo, aqui na posição onde tem o zero. Esse zero aqui representa que é o primeiro passo do cavalo. É o passo zero, né? O estado zero, onde ele está inicialmente. E aí depois, ó, todos esses números aqui são o enésimo passo que o cavalo deu nesse tabuleiro. Percebam que o 1 está bem aqui, ó. O cavalo fez um L, ó, moveu duas para baixo e uma para a direita. Aí a posição 2 vai estar onde? Vai estar mais lá embaixo, ó. Duas para baixo, uma para a direita. A posição 3 vai estar para onde? Duas para a esquerda e uma para cima. O passo 4 do cavalo. Duas para cima, uma para a direita. Perceberam que cada um desses números representa o enésimo passo que o cavalo deu nesse tabuleiro. E aí a questão quer saber se, dado essa grid, né, se essa grid é uma grid válida. Porque a questão vai dar para a gente também grids inválidas, grids fakes, como é o segundo caso aqui, ó. Vamos analisar esse segundo caso que ele é interessante da gente entender, ó. O cavalo sempre começa no canto superior esquerdo, então o canto superior esquerdo tem que ter um zero. Se tiver um ou qualquer outro número aqui, já está errado. Então já é uma grid inválida. Mas aqui ele deu zero, né? Aí o que vai acontecer, ó? O cavalo vai andar aqui, ó, duas para cá e uma para baixo. Chegou aqui. Passo 1 do cavalo. O passo 2, ele anda duas para a esquerda e uma para baixo. Então tá aqui o 2, beleza. Até agora está válido. Passo 3, duas para cima e uma para a direita. Tá aqui, ó. Beleza, está válido. Qual foi o quarto passo do cavalo? Duas para baixo e uma para direita. Então tá aqui, tá válido. Quarto passo. Quinto passo, uma para cima, duas para a esquerda, né? Aqui, ó, quinto passo. Sexto passo, duas para cá, duas para a direita, né? Uma para cima. Tá aqui o sexto passo. Beleza, até agora tá tudo válido. Sétimo passo. Uma para cá, duas para baixo, ó. Sétimo passo está válido. Oitavo passo tá errado. Ó, percebam que o 8 não vai estar em nenhum dos L's possíveis de fazer aqui a partir do 7. Como o 8 não vai estar nem aqui, que é onde daria para a gente ir, né, a partir dessa casa, a gente já pode dizer que isso daqui é uma configuração inválida. O 8 está bem aqui, beleza? A maneira que eu vejo de fazer essa questão é essa mesmo, é simulando isso aqui que a gente acabou de fazer. Então, eu vou ter ali um conjunto de posições possíveis dentro da minha grid. E para cada posição, né, tipo, eu vou processar. Eu começo no canto superior esquerdo, eu vou verificar se o próximo passo, né, que é o 1, ele vai estar em um desses L's que eu posso fazer. Em uma dessas configurações de movimento que eu posso fazer. Duas para a direita e uma para baixo, duas para a direita e uma para cima, duas para baixo e uma para a direita, ou duas para baixo e uma para a esquerda, ou duas para cima e uma para a direita, assim sucessivamente. Assim que eu chegar numa posição, né, num estado ali do grid, em que eu não consigo encontrar o cavalo, próximo passo do cavalo ao redor, significa que essa grid é uma grid inválida, né, que é o caso aqui desse set. Então, acho que é assim que eu vou fazer essa questão, beleza?
Qual é o primeiro passo? Eu não vou debugar aqui porque vai ficar um negócio gigantesco, né? A gente vai debugar usando a própria figura aqui. Mas o primeiro passo é ver se... Vamos ver os constraints. N igual a grid length. N vai ter pelo menos 3, ó. A gente vai ter pelo menos 3 linhas ou 3 colunas. Então eu posso checar o seguinte, ó. Grid na posição 0, 0. Se for diferente de 0, já retorno falso. Ou seja, meu tabuleiro não é válido porque a primeira posição não é o onde o cavalo inicia, e na questão ele dá isso. Ele diz que o cavalo sempre começa no topo do canto superior esquerdo, beleza? Então, primeira coisa. A partir daqui, eu vou ter o seguinte, um current row e o current call. Eu vou chamar também de o current step. O current step começa com... Não, vou chamar de next step. E aqui a gente vai buscar nos nossos arredores. Os movimentos possíveis vão ser o quê? Eu tenho dois movimentos na linha e um na coluna, ou eu tenho 2 na linha e menos 1 na coluna, ou eu tenho 1 na linha, 2 na coluna, ou eu tenho menos 1 na linha e 2 na coluna. Nossa, daria para gerar isso daqui com um forzinho, né? Mas agora eu já estou aqui, eu já vou terminar assim. Ou os equivalentes negativos aqui, né? Ao menos 2 na linha. Vou colar aqui todo mundo e vou só substituir aqui os negativos aqui da linha. Ó. Menos 2 na linha e 1 na coluna. Menos 2 na linha e 1 na coluna. Menos 1 na linha, 2 na coluna. Tem alguma coisa errada aqui, peraí. Vamos dividir isso aqui para fazer direitinho. Vou dividir para cima, para baixo. Então, para cima é 2 e 1 para a direita, ou 2 e menos 1. Cá, para cá. Então, cobrir essas duas posições aqui. Ou a gente tem o 1 para cima e menos 2, ou 1 para cima e o mais 2, certo? Esses são os movimentos para cima que o cavalo pode fazer. E os movimentos para baixo são vou copiar, acho que agora eu posso copiar aqui, vai ficar mais fácil. Para baixo, baixo, para cima, para baixo. Para baixo, eu vou descer 2 colunas e uma para a direita, ou descer 2 colunas e uma para a esquerda. Essas duas aqui. Ou eu vou descer uma coluna e andar menos 2 para a esquerda. Ou vou descer uma linha, né, na verdade, e andar 2 colunas para a direita. Beleza. Então aqui são todos os movimentos do nosso cavalo. E aí qual é a ideia? A partir de uma determinada posição, né, que é o meu current row e o meu current call, eu vou verificar se o meu next step
está em alguma dessas posições. Se ele tiver, eu atualizo ele e faço isso até que eu percorra todo o tabuleiro. Que vai me dar uma configuração válida de grid. Ou eu quebro o laço quando eu não encontrar o próximo passo em uma dessas posições. Beleza? Então, acho que é isto. Então, eu vou declarar um while true aqui, ó, selvagem. Quanto for verdade. Só ver se está gravando aqui para ver se vocês vão ver essa selvageria. Enquanto for verdade, while true, eu preciso, para cada um desses movimentos, né, for m, vou chamar de R e C, né, nos moves. Então, para cada modificador aqui, ó, modificador de linha, vou chamar RMod, o modificador de linha e o modificador de coluna. Para cada uma dessas duplas aqui, ó, eu vou checar se o meu próximo passo está lá. Como é que eu faço isso? Então, se o grid na posição current row mais o modificador da linha e na posição current call mais o modificador da coluna ou meu next step, o que eu faço? Eu digo que o meu current row vai ser agora esse lugar que eu encontrei o meu próximo passo. A mesma coisa para o meu current call. E eu incremento o meu next step em uma posição, que agora eu vou procurar a próxima posição válida, certo? Eu preciso ter também uma flag que me diga o seguinte. Found, tipo, encontrou o próximo found next step. Found next step. Começar com false. Se ele encontrar, eu digo assim, found next step é igual a true. E aí eu não preciso continuar percorrendo os moves, né? Porque eu já encontrei meu próximo passo, então eu saio. Se eu percorrer todos esses modificadores e não achar o meu próximo passo, o meu found next step vai estar falso, né? Então, se eu não encontrei o meu próximo passo, essa configuração é inválida, eu já retorno falso. Certo? Só que a gente precisa sair desse while true aqui de alguma forma, para poder retornar aqui, ó, return true quando eu percorri meu grid inteiro. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu pensar. Tem alguma relação aqui entre esse 8 e o tamanho desse tabuleiro, né? Porque aqui é 3 por 3 é 9. Então, a gente tem que chegar até no N, quantos passos? Até no máximo de passos que o cavalo vai dar, né? Sendo que eles são 0 indexed. Então, ó, distinct integers consistindo of 0 até n vezes n menos 1. Então, 3 vezes 2. 3 vezes 2 daria... Ah, não. Aqui a prioridade é n vezes n. Então, 3 vezes 3 menos 1 vai dar 8. Então, existe uma relação aqui entre o próximo passo do cavalo e o tamanho da grid. Vamos ver aqui. Ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5 vai dar 25. Ou seja, esse cavalo vai dar até 24 passos. Que é exatamente esse elemento bem aqui. Ó. Então, o nosso while
A gente pode quebrar ele se a gente encontrar esse último passo. O último passo vai ser o seguinte, o n vai ser igual ao length da grid. Essa grid ela é quadrada, não é isso? N por n, então a grid é quadrada. E aí o meu último elemento vai ser o n vezes n menos 1. Então eu vou percorrer esse laço enquanto o next step for menor do que n vezes n menos 1. Fez sentido isso? É para fazer, né? Se eu tenho um grid aqui, ó, que é 3 por 3, o cavalo vai dar no máximo 8 passos. Por quê? Porque eu tenho 9 posições aqui, ó. E ele começa de 0. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma grid que é 5 por 5, o cavalo vai dar no máximo 24 passos. Porque eu tenho 5 vezes 5 são 25 posições, ele poderia andar as 25, só que ele é 0 indexed. Então ele começa de 0, ele vai até no máximo 24 passos. Beleza? Eu acho que é isso. Deixa eu rodar logo aqui, porque eu tô... Ah, tá. Beleza. Tinha esquecido esse pequeno problema. A gente tem que ter cuidado, né, em acessar áreas de memória que não nos convém. Então, se eu estou aqui na posição, na coluna 0, não tem como acessar para a esquerda. Ou se eu estou na coluna 0, não tem como acessar para cima. Então, a gente precisa ter esse cuidado aqui na questão também. Ai, ai. E aí é o seguinte, a gente vai ter que meter um monte de if chato aqui nesse código. Eu não gosto de fazer essas checagens, normalmente eu boto uma borda assim, né, nas questões para não ter que fazer esses ifs. Mas aqui vamos fazer, né? A gente já está aqui pensando simples. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui vou chamar de new row e new call. Na verdade, é o check row, check call, que é onde eu estou checando. Check row, check call, é onde eu vou checar se o meu próximo passo está lá. Certo? Aqui é a mesma coisa, check row, check call. Vou substituir também por check row. Se eu encontrei, o meu current agora vai ser o check row e o check call. Só que eu preciso me preocupar com o acesso de memória aqui antes de eu fazer tudo isso. Então, vou jogar um if aqui em cima. É um if que vai verificar se o meu check row e o meu check call estão dentro dos bounds dessa grid. Então, se check row maior ou igual a 0 e check call também é maior ou igual a 0 e check row menor, menor do que n e check call menor do que n, aí eu posso fazer essa segunda checagem aqui e seguir em frente, beleza? Era isso que estava faltando, vamos testar. Deu a resposta errada para o segundo caso, o nosso output foi true e o esperado era falso. Vamos debugar aqui, ó. 036581274. Esse 036581274. O que aconteceu? A gente retornou true. A gente retornou true. E vamos ver aqui, ó. Talvez seja essa nossa condição aqui, mas vamos debugar. No primeiro caso, no
o nosso current row e o current call começam com 0 e o próximo passo que a gente está procurando é o 1. E aí a gente vai fazer os moves aqui até a gente achar o 1 nessa posição aqui. Quando a gente achar o 1 nessa posição, a gente achou o next step. E aí o nosso current row vai para a linha lá que tem o 1 e o current call vai para a linha que está para a coluna que está o 1. A gente incrementa o nosso próximo passo, significa que a gente está procurando agora o elemento 2. A gente seta o next step para true e sai do código. Se a gente não encontrou o found next step, a gente já retorna false. Não, mas eu encontrei, né? O que vai acontecer? Vou voltar aqui para o laço. O nosso next step vai para o 2. O que eu estou suspeitando aqui é que a gente está saindo desse laço quando o next step está no 7 e não quando ele está no 8. Então eu vou pular, né? Vou acelerar aqui meu debug e verificar para o caso do 6 e do 7, que é o 6. Ele vai achar o 7 aqui, aí ele vai atualizar o current row para cá e o current call para cá, para a posição do 7. Aí o next step vai ser 8 e ele vai dizer assim, encontrei o próximo passo. Aí o que acontece? Se eu encontrei o próximo passo, eu não vou retornar falso aqui. Então eu encontrei o 7, né? E agora o meu next step está com o 8. 8 é menor do que 3 vezes 3 menos 1? Não, né? 8 não é menor do que 8. Então esse é o problema do nosso código. A gente não está checando o 8. Quando eu chego com 8 aqui, ele está saindo desse laço e retornando true, sendo que eu tenho que procurar o 8 também. Então, enquanto o next step for menor do que o n vezes n. Beleza? Com isso vai dar certo aqui. Ó, passou para o segundo caso. Beleza? A gente não estava incluindo o último passo, né? A checagem do último passo. Vamos submeter. Não, tem que fazer análise aqui de complexidade, né? Nosso vetor de moves, ele é bem pequenininho. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 elementos. E o que a gente está fazendo? A gente está percorrendo n vezes n passos, né? Então, eu posso dizer que a complexidade desse algoritmo ela é O de n vezes n, vezes 10 ali, que é o tamanho ali desse vetor de moves, né? Não contei direito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes 8, que é constante a gente ignora, né? Mas no total, a gente está fazendo n vezes n operações, sendo que esse n é o tamanho ali da nossa grid, né? A quantidade de linhas ou de colunas que eu tenho na grid. E de espaço é O de 1, que a gente não está gerando nenhuma estrutura de dado extra. Beleza? Vou submeter. Vou botar espaço aqui, né? Você vai dar tempo. Deu tempo. Tá aí, questão aceita. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é isso, que o código esteja com vocês. Um abraço.